Você já sentiu aquele frio na barriga ao atravessar uma porta proibida? E se, do outro lado, existisse um mundo onde os seus desejos mais secretos fossem explorados até o limite? Eu pensei que estava apenas sendo curiosa. Mas aquele clube, aquele homem. Eles não só roubaram meu olhar, como também minha alma. Agora, estou presa em um jogo onde prazer e perigo andam de mãos dadas. E acredite, sair desse lugar nunca foi uma opção. Você teria coragem de atravessar essa porta? Ou correria antes de ser tarde demais? Me conta nos comentários, o que você faria no meu lugar? A noite caía sobre a cidade com uma leve garoa que fazia as luzes refletirem no asfalto molhado. O som dos pneus deslizando pelas ruas e os passos apressados nas calçadas criavam uma melodia quase hipnótica. Valentina caminhava com o casaco apertado ao corpo, sentindo o vento frio cortar sua pele. Ela gostava de observar as luzes da cidade à noite, como se cada ponto iluminado escondesse uma história não contada. Mas naquela noite, o destino queria mais do que sua curiosidade. Foi ao entrar na pequena cafeteria da esquina que tudo começou. O lugar era aconchegante, com luzes baixas e o aroma de café recém-passado no ar. Valentina pediu de sempre, uma xícara de cappuccino, e se sentou em sua mesa favorita, próxima à janela. Ela estava distraída olhando para fora quando notou algo estranho. Havia um envelope preto sobre a mesa. Nenhum nome. Nenhuma marca. Apenas um cartão preto com detalhes dourados. Ela olhou ao redor, confusa. Desculpe, isso não é meu. Chamou o garçom. O rapaz olhou para o envelope e balançou a cabeça. Eu não vi ninguém deixar isso. Com as mãos hesitantes, Valentina pegou o envelope. Sentiu o peso do papel grosso e o cuidado com o qual havia sido feito. Quando deslizou o cartão para fora, seu coração acelerou. No centro, em letras douradas e elegantes, estava escrito: The Velvet. E abaixo, uma frase simples, mas inquietante. Nem todos estão preparados para atravessar esta porta. No verso, um endereço. Valentina franziu o senho. The Velvet. Ela já ouvirá falar desse lugar em sussurros e conversas interrompidas. Um clube secreto, exclusivo para aqueles que buscavam mais do que o trivial. Diziam que era um lugar onde desejos ganhavam forma, onde limites eram testados. Mas ninguém falava abertamente sobre ele. Ela guardou o cartão na bolsa, tentando se convencer de que não passava de uma brincadeira ou talvez uma jogada de marketing. Mas a curiosidade. A curiosidade era uma chama difícil de apagar. O caminho sem volta. As horas passaram, mas o cartão parecia queimar dentro da bolsa. Valentina não conseguia afastar o pensamento daquele convite misterioso. E se for real? E se não for seguro? Mas algo dentro dela queria saber. Precisava saber. Sem pensar muito, ela vestiu um vestido preto simples, justo, mas elegante. Um salto médio, maquiagem leve e batom vermelho. Não sabia o que esperar, mas não queria parecer deslocada. Pegou um táxi e seguiu para o endereço indicado. O carro parou em frente a um prédio antigo, discreto, com uma fachada de tijolos escuros. Não havia letreiros. Apenas uma porta de madeira robusta com uma pequena luz vermelha acesa acima. Por um momento, pensou em desistir. Mas as batidas do coração pareciam empurrá-la para a frente. Valentina se aproximou da porta. Antes que pudesse bater, ela se abriu lentamente, como se já esperassem por ela. Um homem de terno preto e expressão séria a encarou. Convite? Ela retirou o cartão da bolsa e entregou com as mãos trêmulas. O homem analisou o cartão, depois olhou diretamente para ela, avaliando-a. Então, sem dizer palavra, abriu a porta por completo, permitindo que ela entrasse. Valentina atravessou a entrada, e a porta se fechou atrás dela com um estalo surdo. Bem-vinda ao Velvet. O corredor estava mergulhado em penumbra, iluminado apenas por luzes vermelhas suaves que delineavam o caminho. Tapetes macios abafavam o som dos saltos de Valentina.
O ar era carregado com uma mistura de perfume amadeirado e algo intoxicante. Ao final do corredor, uma cortina de veludo vermelho bloqueava a visão do que havia além. Ela respirou fundo e a afastou. O que viu a fez prender a respiração. O salão era grandioso, luxuoso e decadente ao mesmo tempo. Candelabros dourados pendiam do teto, lançando uma luz quente sobre sofás de veludo, cortinas pesadas e mesas de mármore. Pessoas conversavam em sussurros, risos baixos escapavam entre taças de cristal. Homens e mulheres elegantemente vestidos se misturavam em um ambiente onde a sensualidade parecia transbordar. Mas o que realmente prendeu sua atenção foi ele. No centro do salão, de pé em uma sacada elevada, estava um homem observando tudo com olhos de predador. Alto, com o porte de quem domina o ambiente. Um terno preto impecável moldava seu corpo forte. Os cabelos escuros estavam perfeitamente alinhados, e seus olhos, aqueles olhos. Um tom de cinza profundo, como tempestade prestes a se formar. Ele a observava. Não como alguém que nota uma presença, mas como alguém que já esperava por ela. Primeiro contato. Valentina sentiu o estômago revirar. Queria desviar o olhar, mas era como se algo a mantivesse presa ali. Então, ele desceu os degraus lentamente, como se cada passo fosse calculado. As pessoas abriam espaço para ele sem que precisasse pedir. Quando parou diante dela, o mundo pareceu silenciar. Bem-vinda ao Velvet. Sua voz era grave, rouca, carregada de autoridade. Valentina engoliu em seco. Eu não sei o que estou fazendo aqui. Ele sorriu de lado, como quem entende algo que ela ainda não percebeu. Claro que sabe. Estendeu a mão. Dante. Ela hesitou por um segundo antes de apertar a mão dele. O toque foi firme, quente. Dominante. Valentina. Ele inclinou a cabeça, sem soltar sua mão. Valentina, e um nome bonito. Então, finalmente, soltou-a. Esta noite, apenas observe. Mas cuidado. Uma vez que atravessa essa porta e dificilmente consegue sair. Valentina sentiu um calafrio percorrer a espinha. Ela já estava presa. Não por paredes ou trancas, mas pelo olhar de Dante. E por um mundo que ela mal começava a conhecer. O ambiente do Velvet era uma sinfonia de segredos e luxúria. A música suave preenchia o salão, misturando-se ao tilintar discreto de taças de cristal e as risadas abafadas. Valentina sentia a pulsação do lugar vibrar sob sua pele. Cada detalhe parecia cuidadosamente planejado para envolver e seduzir. Mas havia algo, ou melhor, alguém, que dominava aquele espaço com naturalidade absoluta. Dante Morial. Ele não precisava dizer uma palavra para ser notado. Seu andar era calmo, quase preguiçoso, mas cada passo exalava controle. Ele atravessava o salão com a segurança de quem sabia que tudo ali lhe pertencia. E, agora, ele a observava. Valentina tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Os olhos de Dante eram como âncoras, pesando sobre ela, puxando-a para um abismo desconhecido. Ele se aproximou, lentamente, como um predador que estuda a presa antes de atacar. Veio saciar sua curiosidade ou alimentar seu desejo? A voz dele soou baixa, carregada de provocação. Valentina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eu não sei. Dante sorriu de canto, como se já soubesse da resposta antes mesmo que ela a encontrasse. As pessoas costumam dizer isso antes de descobrirem que não conseguem sair. O jeito como ele falava era perigoso. Cada palavra parecia escolhida para desarmá-la. Talvez eu não devesse estar aqui. Dante inclinou-se ligeiramente para a frente, a distância entre eles diminuindo. Mas está. Valentina engoliu em seco, sentindo o calor subir pelo rosto. Ele se afastou ligeiramente, dando-lhe espaço para respirar. Siga-me. Não foi um pedido. Ela o seguiu, sem saber se era por vontade própria ou pela aura magnética que ele carregava. Entre sombras e segredos. Dante a guiou por um corredor lateral, longe do burburinho do salão principal.
As paredes eram cobertas por cortinas de veludo preto, e as luzes vermelhas criavam sombras que dançavam a cada passo. Eles pararam diante de uma porta alta, feita de madeira escura. Dante a empurrou, revelando um salão privado. O ambiente era mais intimista, iluminado por velas espalhadas estrategicamente. No centro, um piano de cauda preto e sofás de couro escuro. Poucas pessoas estavam ali, envolvidas em conversas sussurradas. Mas o que chamou a atenção de Valentina foi a presença de um palco elevado no canto da sala. Não havia música naquele momento, mas a expectativa estava no ar. Dante virou-se para ela. Aqui é onde os jogos realmente começam. Valentina sentiu a tensão crescer. Jogos? Ele sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. No Velvet, todos jogam. A diferença é saber quem está no controle. Ela cruzou os braços, tentando esconder o desconforto. E você sempre está no controle, não é? Dante aproximou-se, a poucos centímetros dela. Sempre. A forma como ele disse isso fez Valentina sentir que, mesmo que quisesse, não poderia escapar daquele jogo. A primeira provação. Dante afastou-se lentamente e acenou discretamente para um garçom, que se aproximou com uma bandeja. Sobre ela, um copo com um líquido âmbar. Dante pegou o copo e estendeu para Valentina. Beba. Ela hesitou. O que é isso? Uma escolha. Valentina sentiu o peso daquela resposta. Não era apenas uma bebida. Era um convite para cruzar uma linha invisível. Com a respiração acelerada, pegou o copo. O líquido refletia as luzes do ambiente, sedutor e perigoso. Ela levou o copo aos lábios e bebeu. O sabor era forte, ardente, mas surpreendentemente agradável. Dante observou cada movimento dela. Bem-vinda ao jogo. Valentina sentiu algo mudar. Não sabia se era o efeito da bebida ou o peso das palavras dele, mas o ambiente pareceu girar levemente. O que acontece agora? Dante inclinou a cabeça. Agora, você observa. Ele a guiou até uma das poltronas de couro, posicionada de frente para o palco. Poucos minutos depois, as luzes diminuíram e uma música suave começou a tocar. No palco, uma mulher entrou, trajando apenas um véu fino que mal escondia seu corpo. Seus movimentos eram lentos, sensuais, como uma dança cuidadosamente coreografada para provocar. Valentina não conseguiu desviar o olhar. Dante, ao lado dela, falou baixo. Aqui, cada desejo é explorado. Cada limite, testado. Valentina sentiu um frio na barriga. Isso é só o começo? Dante sorriu. Sempre é só o começo. O primeiro toque de perigo. Após o espetáculo, Dante levantou-se e estendeu a mão para Valentina. Venha. Ela hesitou, mas colocou a mão na dele. O toque foi firme, quente. Dominante. Ele a guiou por outro corredor, mais estreito. Pararam diante de uma porta com detalhes dourados. Aqui só entram os que têm coragem. Ele abriu a porta, revelando uma sala iluminada por luzes baixas. No centro, uma mesa longa, com várias pessoas sentadas ao redor. Dante se aproximou de um homem sentado na cabeceira. Ela é nova. Disse, sem olhar para Valentina. O homem a analisou de cima a baixo. Ela está pronta? Dante deu um leve sorriso. Não ainda. Mas estará. Valentina sentiu o peso daquela promessa. Ela não sabia exatamente o que acontecia ali. Mas sabia que havia cruzado um limite. E, agora, não havia mais volta. Valentina acordou com o som abafado da cidade invadindo o quarto. A luz suave filtrava-se pelas cortinas pesadas, e por um momento ela não soube onde estava. Sentou-se lentamente na cama, sentindo o corpo leve e ao mesmo tempo estranho, como se a noite anterior tivesse sido apenas um sonho. Mas o gosto de uísque ainda estava em sua boca. As imagens começaram a voltar em flashes, o salão luxuoso, a dança hipnótica no palco, o olhar de Dante sobre ela, as palavras que pareciam mais ordens do que convites. Agora, você observa.
Ela tocou os lábios com a ponta dos dedos, como se tentasse verificar se ainda estavam ali, se não tinham sido queimados por aquele olhar. O telefone vibrou em cima da mesinha de cabeceira. Uma mensagem. Dante. Vista-se. Estou te esperando. Sem explicação, sem pergunta. Apenas um comando. Valentina encarou a tela por longos segundos. Sentiu um arrepio percorrer a espinha. Parte dela queria ignorar, fingir que aquela noite nunca aconteceu. Mas a outra parte, aquela que queimava por respostas, ansiava pelo desconhecido. E era essa parte que a fazia levantar. A sala proibida. O Velvet estava diferente naquela noite. Não havia o burburinho do salão principal, nem as risadas abafadas. O som dos saltos de Valentina ecoava pelo corredor vazio enquanto ela seguia o caminho indicado por Dante. Duas portas douradas se erguiam imponentes à sua frente. Ela hesitou antes de empurrá-las. O ambiente era amplo, iluminado por luzes baixas e velas que tremeluziam nas paredes. No centro, Dante estava sentado em uma poltrona de couro escuro, uma taça de vinho equilibrada entre os dedos. Ele não se levantou. Apenas ergueu os olhos para ela. Você veio. Valentina fechou a porta atrás de si. Você me mandou vir. Dante sorriu de canto. Eu não mando. Eu convido. Você quem decide obedecer. Ela se aproximou lentamente. E se eu dissesse que não quero mais brincar desse jogo? Ele inclinou levemente a cabeça. Você não está mais jogando, Valentina. Você já faz parte do jogo. O silêncio pesou. Por que eu? Ela perguntou, cruzando os braços. Dante apoiou o copo no braço da poltrona. Porque você carrega o tipo certo de curiosidade. E, no Velvet, a curiosidade pode ser uma maldição ou uma bênção. Ele fez um gesto com a mão, apontando para uma cadeira em frente a ele. Sente-se. Valentina hesitou, mas obedeceu. O que exatamente acontece aqui, Dante? Ele se inclinou para a frente, o olhar fixo no dela. Aqui, as pessoas entregam suas máscaras. Exploramos o que há por trás de cada fachada. Seus medos. Seus desejos. Ele deu uma pausa. E é isso que vou descobrir em você. Valentina sentiu o ar escapar de seus pulmões. E se eu não quiser ser descoberta? Dante sorriu. Todos dizem isso até perceberem o alívio que é parar de fingir. Ela sentiu o calor subir pelo corpo. E você? Qual é a sua máscara? Por um breve instante, Dante ficou em silêncio. Eu não uso máscaras. Mas havia algo em seu olhar que dizia o contrário. Aprovação. Dante se levantou, caminhando até uma estante. Retirou uma pequena caixa preta e a colocou sobre a mesa entre eles. Abra. Valentina olhou para a caixa, sentindo o coração acelerar. Lentamente, abriu a tampa. Dentro, havia uma venda de seda preta. Ela ergueu os olhos para ele, confusa. O que é isso? Dante cruzou os braços. Uma escolha. Ela sentiu o corpo estremecer. O que acontece se eu aceitar? Dante deu um passo à frente. Você aprende a confiar. Valentina pegou a venda com mãos trêmulas. E se eu não confiar em você? Ele se inclinou, a voz baixa e próxima ao ouvido dela. Vai confiar. O calor da respiração dele arrepiou sua pele. Ela fechou os olhos e colocou a venda. O mundo desapareceu. Nas mãos dele. Tudo estava escuro. Ela ouviu os passos de Dante se afastando. O silêncio fez o coração bater mais rápido. Então, sentiu algo roçar seu pescoço. Um toque leve, quase imperceptível. Confie. Sussurrou ele. Valentina tentou controlar a respiração. O toque deslizou para o ombro, depois para o braço. Era firme, mas não agressivo. Então, uma corrente fria tocou sua pele. Ela estremeceu. Se você disser "oh pare", tudo termina.
Mas se não disser nada. Ele deixou a frase morrer. Valentina não disse nada. O som de algo metálico se encaixando. Pulsos presos. Correntes. O coração disparou. Você sempre teve controle sobre tudo, não teve? Ela sentiu a respiração dele no pescoço. Aqui, você aprende a perder. O toque desapareceu. O silêncio voltou. Valentina ficou ali, imersa na escuridão e no som abafado de sua própria respiração. E então, sentiu o calor dos lábios dele roçando sua orelha. Você é minha agora. Depois do jogo. Não sabia quanto tempo havia passado. Quando a venda foi retirada, Valentina piscou várias vezes. Dante a observava calmamente. Como se sente? Ela estava ofegante, mas estranhamente viva. Livre. Sussurrou. Dante sorriu. Então, agora, você entende. Valentina se levantou lentamente. Ela sabia que algo havia mudado. Ela havia cruzado a linha. E não queria mais voltar. O mundo fora do Velvet parecia menos vibrante. As luzes da cidade, antes brilhantes e tentadoras, agora pareciam opacas diante do brilho proibido daquele clube. Valentina caminhava lentamente pelas ruas, sentindo o frio da madrugada cortar sua pele. Mas não era o vento que a fazia estremecer. Era ele. Dante. As palavras dele, o toque dele, o poder dele. Tudo ainda estava gravado em sua pele, como marcas invisíveis que queimavam silenciosamente. Você é minha agora. Valentina repetia essa frase em sua mente como um eco constante. Cada vez que pensava, sentia um arrepio percorrer sua espinha. E, por mais que tentasse negar, não era medo. Era desejo. Ela sabia que deveria estar fugindo. Que aquilo tudo era perigoso, que Dante era perigoso. Mas a linha entre o perigo e o prazer estava ficando cada vez mais tênue. O retorno ao Velvet. 2 dias se passaram. Valentina tentou retomar a rotina. Tentou ignorar o que havia sentido naquela sala, com a venda sobre os olhos e as correntes nos pulsos. Mas não conseguiu. As mensagens de Dante eram poucas, mas precisas. Dante. Você volta esta noite. Não me faça buscar você. Não era um pedido. Era um comando. E ela obedeceu. Quando chegou ao Velvet, a atmosfera parecia diferente. Mais densa. Mais carregada. Os olhares sobre ela eram diferentes também. Pessoas a reconheciam agora. Sussurravam seu nome. Ela não era mais apenas uma curiosa. Ela fazia parte. E isso a assustava e excitava ao mesmo tempo. O salão secreto. Dante a esperava no mesmo salão reservado, sentado em uma poltrona de couro, com uma taça de vinho na mão. Ele a observou entrar sem dizer uma palavra. Apenas inclinou a cabeça levemente. Você voltou. Valentina manteve o olhar firme, mas o coração disparava. Não me deu muita escolha. Dante sorriu de canto. Sempre tem escolha. Mas nem sempre é inteligente. Ela respirou fundo. O que quer de mim? Dante se levantou lentamente, a taça ainda entre os dedos. Quero que pare de lutar. Ele caminhou até ela, parando perigosamente perto. Você já pertence a esse mundo, Valentina. Só precisa aceitar. Ela desviou o olhar. Não sou como as outras. Dante ergueu a mão, segurando o queixo dela com firmeza, forçando-a a encará-lo. Não. Você é melhor. Ele a soltou, recuando alguns passos. Por isso vou te mostrar algo. Algo que poucos têm permissão para ver. O submundo do Velvet. Dante a conduziu por corredores estreitos, passando por portas escondidas. Eles chegaram a um elevador antigo, com portas de ferro trabalhado. Para onde estamos indo? Valentina perguntou, a voz mais baixa. Dante não respondeu. Quando as portas se abriram, ela viu algo que nunca imaginou.
Era um salão subterrâneo, muito maior do que o Velvet que conhecia. Um labirinto de salas iluminadas por luzes vermelhas e douradas. Cortinas de veludo escondiam segredos. Pessoas se moviam pelo espaço. Máscaras escondiam rostos. Mas nada escondia o desejo. Alguns sussurravam. Outros apenas observavam. Mas todos participavam. Dante se virou para Valentina. Aqui é onde os verdadeiros jogos acontecem. Ela sentiu o estômago revirar. E o que exatamente acontece aqui? Dante sorriu, mas seus olhos ficaram mais frios. Aqui, limites não existem. Ele caminhou à frente, e Valentina o seguiu, hipnotizada. Passaram por salas onde jogos de poder e submissão aconteciam em silêncio. Olhares cúmplices, toques carregados de significado. Dante parou diante de uma porta de ferro. Aqui é onde vou descobrir até onde você pode ir. Ele abriu a porta. Provação. A sala era grande e escura, iluminada apenas por velas. No centro, uma cadeira de madeira robusta, com correntes presas aos braços. Valentina sentiu o coração disparar. O que é isso? Dante caminhou até a cadeira, passando os dedos pelas correntes. Um teste. Ele olhou para ela. Sente-se. Ela hesitou. E se eu não quiser? Dante sorriu. Então, pode ir embora. Mas nunca mais voltará aqui. Valentina sentiu a garganta secar. Ele estava a desafiando. E ela não era de recuar. Lentamente, caminhou até a cadeira e sentou-se. Dante prendeu as correntes em seus pulsos, mas sem força. Você pode sair a qualquer momento. Ele se afastou, pegando um pano de seda. Mas se ficar, vai descobrir coisas sobre você que nunca imaginou. Ele colocou a venda sobre os olhos dela. O mundo ficou escuro. Valentina sentiu o toque frio do metal nas pernas. Então, o silêncio. E, de repente, uma voz baixa, quase um sussurro. Confie em mim. Ela não respondeu. Porque já confiava. E odiava isso. A entrega. O tempo parecia distorcido. Os toques, as palavras, os sussurros. Valentina sentia cada sensação com intensidade. Mas nunca soube o que viria a seguir. Quando a venda foi retirada, Dante estava diante dela, observando-a com atenção. Você passou. Ela ofegava, mas estava inteira. E queria mais. Dante sorriu. Agora, você entende. Valentina sabia que não era mais a mesma. E que nunca mais seria. Valentina encarava seu reflexo no espelho com olhos confusos. Ela não reconhecia a mulher que via. Seus traços eram os mesmos, mas havia algo diferente em seu olhar. Algo mais sombrio, mais faminto. O toque de Dante ainda parecia marcado em sua pele, mesmo que ele mal tivesse encostado nela. As palavras dele ecoavam em sua mente como um sussurro constante, arrastando-a para um lugar do qual não sabia se queria ou conseguia escapar. Ela havia cruzado uma linha, e por mais que tentasse recuar, algo a empurrava para a frente. Dante era como um imã irresistível. E o Velvet, uma teia onde cada fio a puxava para mais perto do centro. O celular vibrou sobre a penteadeira. Uma nova mensagem. Dante, hoje, você não tem escolha. Venha. Sem endereço. Sem hora. Apenas a certeza de que ele sabia que ela obedeceria. E, para seu próprio desespero, ela sabia que obedeceria. Sem pensar, Valentina vestiu-se com um vestido preto justo, de tecido leve que deslizava sobre sua pele como uma segunda camada. Um salto alto, maquiagem sutil, mas com os lábios vermelhos. Ela não sabia por que escolheu aquele tom. Talvez porque, no fundo, soubesse que estava prestes a cometer um pecado. E o vermelho combinava com pecado. O caminho até o Velvet parecia mais curto. O frio da noite mal tocava sua pele. Quando cruzou a porta principal, não foi recebida com o olhar curioso de antes. Agora,
Todos pareciam saber quem ela era. Ela não era mais uma visitante. Ela era parte daquilo. Um dos seguranças a guiou sem dizer uma palavra, levando-a por corredores que ela ainda não conhecia. As luzes eram mais fracas, os sons mais abafados. O cheiro de incenso e vinho era mais forte. Pararam diante de uma porta alta de madeira escura. O segurança abriu sem cerimônia. Dante estava ali. Ele estava de costas, observando pela janela a cidade iluminada. Vestia apenas uma camisa de linho branco, com os punhos dobrados, e calças escuras. Simples, mas absurdamente imponente. Feche a porta. Sua voz era baixa, mas cortante. Valentina obedeceu, sentindo o coração bater mais forte. Dante virou-se lentamente, os olhos cravados nela. Ele caminhou em sua direção, os passos lentos, controlados. Está pronta para me obedecer sem questionar? Ela abriu a boca para responder, mas hesitou. Sim. A palavra saiu mais como um sussurro. Dante parou diante dela, tão próximo que Valentina podia sentir o calor de seu corpo. Vou te perguntar apenas uma vez. Se disser não, sairá por aquela porta e nunca mais nos veremos. Se disser sim, você será minha. Completamente. Valentina prendeu a respiração. O mundo parecia suspenso naquele momento. Sim. Dante não sorriu. Não comemorou. Apenas aceitou a resposta como se já esperasse. Ele passou por ela, pegando algo em uma pequena mesa. Quando voltou, segurava uma delicada corrente dourada. Coloque. Ele entregou a corrente a ela. Valentina pegou o colar, observando-o. Não era apenas uma joia. Era um símbolo. Uma promessa. Com mãos trêmulas, colocou a corrente no pescoço. O metal frio tocou sua pele, enviando um arrepio pela espinha. Dante se aproximou, seus dedos deslizando pela corrente até tocar sua clavícula. Agora, você é minha. Valentina sentiu o corpo estremecer. Aquelas palavras tinham um peso que ela não compreendia completamente. Mas aceitava. Dante a conduziu para o centro da sala. Ali havia uma cadeira de couro escuro, robusta, com detalhes em dourado. Sente-se. Ela obedeceu. Dante contornou a cadeira lentamente, como se estivesse avaliando cada detalhe. Ele parou atrás dela, inclinando-se até que seus lábios quase tocassem sua orelha. Confia em mim. Valentina fechou os olhos. Sim. Sentiu algo frio tocar seus pulsos. Correntes. Não apertadas, mas firmes. Você pode pedir para parar a qualquer momento. Basta uma palavra. Ela não respondeu. Porque sabia que não queria parar. Dante afastou-se e pegou uma venda de seda preta. Aproximou-se novamente, deslizando a venda pelos olhos dela, cobrindo sua visão. Tudo ficou escuro. O som de passos. O leve tilintar de metal. E então, silêncio. Valentina sentiu a respiração de Dante em sua pele. Lenta, quente, controlada. Seu perfume amadeirado a envolvia. Vou mostrar a você o que é prazer e dor. E você vai me agradecer por isso. Os minutos que se seguiram foram uma mistura de sensações. O toque de Dante era firme, mas nunca cruel. Cada contato era estudado, calculado para provocar a reação exata. Ela sentiu tecidos diferentes roçarem sua pele, o calor do corpo dele se aproximando e se afastando, o som abafado da respiração dele. Valentina não sabia quanto tempo havia se passado. Estava perdida naquele mundo de escuridão e sensações. Até que a venda foi retirada. Os olhos demoraram a se ajustar. Dante estava diante dela, observando cada reação. Ela ofegava, o corpo quente, mas não de medo. De algo mais profundo. Algo primal. Dante se abaixou, ficando à altura dela. Você pertence a mim agora. Valentina não contestou. Porque era a verdade. Dante soltou as correntes com delicadeza.
Ela sentiu os pulsos livres, mas não queria se mover. Estava entregue. Ele segurou seu rosto entre as mãos, forçando-a a encará-lo. Nunca mais lute contra isso. E, então, ele a beijou. Não foi um beijo gentil. Foi possessivo, intenso. Uma mistura de poder e desejo. Valentina retribuiu com a mesma fome. Ali, naquele momento, não existiam regras, não existiam limites. Apenas eles. Quando Dante se afastou, havia algo diferente em seus olhos. Algo mais, e perigoso. Agora, o jogo começa. Valentina sabia que estava perdida. Mas, pela primeira vez, não queria ser encontrada. A madrugada caía silenciosa sobre a cidade, mas o Velvet nunca dormia. As luzes rubras do clube piscavam suavemente, como se pulsassem no mesmo ritmo do coração acelerado de Valentina. Cada passo que ela dava ecoava pelo corredor escuro, onde sombras dançavam nas paredes. Mas, naquela noite, o silêncio carregava algo mais profundo. Não era apenas o som abafado de música distante ou o farfalhar discreto das cortinas de veludo. Era o peso do que havia acontecido e, mais ainda, do que estava por vir. O beijo de Dante ainda queimava em seus lábios. Um beijo que não foi apenas uma troca de desejo, mas uma marca. Ele havia selado algo que agora era impossível de desfazer. Cada toque, cada palavra sussurrada com aquela voz rouca e autoritária estava tatuado em sua mente. Valentina se debruçou sobre a sacada de seu apartamento, observando a cidade abaixo. As luzes tremeluziam como estrelas distantes, mas nenhuma delas parecia capaz de iluminar o vazio crescente dentro dela. O mundo exterior parecia pequeno, insignificante. Depois de Dante, depois do Velvet, nada mais tinha o mesmo brilho. A realidade havia se distorcido, tornando-se algo mais denso, mais escuro. Mais perigoso. O celular vibrou sobre a mesa, cortando seus pensamentos. Uma nova mensagem de Dante. Dante, hoje, 23 horas. Não atrase. Sem endereço. Sem explicação. Apenas a certeza de que ele sabia que ela obedeceria. Valentina não hesitou. Sabia que o que a esperava era inevitável. Vestiu-se com um vestido preto de cetim que deslizava sobre sua pele como uma carícia. O tecido fino delineava suas curvas, e o salto alto a fazia sentir-se poderosa e vulnerável ao mesmo tempo. Prendeu os cabelos em um coque solto, com algumas mechas caindo preguiçosamente sobre o rosto. Não sabia ao certo por que se arrumava daquele jeito. Talvez porque Dante sempre a observava como se pudesse despir sua alma. Talvez porque, no fundo, queria agradá-lo. O Velvet a recebeu como uma velha conhecida. Não havia necessidade de convite, senha ou apresentações. Ela já era parte daquilo. Parte dele. Um segurança a guiou por corredores que pareciam mais escuros e silenciosos do que antes. Pararam diante de uma porta dourada, diferente de todas as outras que ela já havia cruzado ali. O homem abriu a porta sem dizer uma palavra. Dante a aguardava. Ele estava de pé, junto a uma lareira acesa, vestindo um terno preto sem gravata, a camisa parcialmente desabotoada. A luz do fogo iluminava seu rosto, acentuando os contornos de sua mandíbula forte e os olhos cinzentos que pareciam atravessá-la. Achei que fosse me desafiar e chegar atrasada. Disse ele, sem desviar o olhar. Valentina entrou, sentindo a tensão preencher cada centímetro do cômodo. Achei que você não gostasse de atrasos. Ele sorriu de lado. Não gosto. Mas também aprecio uma mulher que testa limites. Ela permaneceu em silêncio, observando o ambiente ao redor. A sala era luxuosa, mas diferente das demais no Velvet. Havia uma cama de dossel no canto, cortinas de veludo vermelho pendendo ao redor. Poltronas de couro escuro e uma mesa de mármore onde descansava uma garrafa de vinho aberta. Dante pegou uma taça e serviu o vinho, estendendo-a para ela. Beba. Não era um pedido. Valentina pegou a taça e levou-a aos lábios. O líquido desceu quente, intenso. Assim como ele. Por que estou aqui, Dante?
Ele se aproximou, parando a poucos centímetros dela. Seu cheiro amadeirado misturava-se ao aroma do vinho. Por que você está pronta? Ela franziu o senho. Pronta para o quê? Dante a observou por longos segundos. Para me obedecer sem questionar. Para se entregar completamente. Valentina sentiu o coração bater mais forte. E se eu não quiser? Dante inclinou a cabeça, como quem analisa um oponente. Você já quis. Sua mão deslizou até o colar delicado no pescoço dela, aquele que ele havia colocado. E aceitou. Não há volta. Ela engoliu em seco. O que você quer de mim? Dante a conduziu lentamente até a cama. Sentou-se na beirada, puxando-a gentilmente para que ficasse de pé entre suas pernas. Quero que entenda o que significa ser minha. Seus olhos queimavam sobre os dela. Ele pegou uma caixa de veludo escuro de cima da mesa. Abriu lentamente, revelando uma coleira fina de couro preto, com detalhes em dourado. Valentina sentiu a garganta secar. Isso é um símbolo. Não uma prisão. Ele segurou o acessório com firmeza. Se colocar, estará me dizendo que confia em mim. Que aceita o que somos. O silêncio entre eles era sufocante. Valentina encarou a coleira. Cada parte de seu corpo gritava para que recuasse. Mas a outra parte, e a que Dante havia despertado, queria mais. Ela estendeu o pescoço, expondo a pele. Dante não sorriu. Apenas colocou a coleira com cuidado, ajustando-a com precisão. Perfeita. Ele deslizou o dedo pela borda do couro, sentindo o ritmo acelerado da pulsação dela. Agora, você pertence a mim. Dante levantou-se lentamente, os olhos cravados nos dela. Ele segurou a corrente fina presa à coleira e a puxou levemente, fazendo-a dar um passo à frente. Venha. Conduziu-a para o centro da sala, onde cortinas de veludo vermelho pendiam do teto, formando um círculo ao redor. Ele afastou as cortinas, revelando uma sala escura com velas acesas e espelhos nas paredes. No centro, uma cadeira de madeira robusta, com tiras de couro pendendo dos braços. Valentina sentiu o estômago revirar. Sente-se. Ela obedeceu. Dante prendeu suavemente as tiras ao redor de seus pulsos. Não com força. Apenas o suficiente para lembrar que estava presa. Que era dele. Ele se afastou e apagou as luzes, deixando apenas o brilho das velas. Então, desapareceu atrás das cortinas. O silêncio era ensurdecedor. Ela não sabia onde ele estava. O som dos passos dele ecoava ao longe. De repente, sentiu o calor de sua respiração perto da orelha. Hoje, vou te ensinar a diferença entre prazer e rendição. E então, o mundo desabou. Toques, sussurros, carícias e ordens. Tudo se misturava. Não havia começo, meio ou fim. Apenas Dante. Apenas Valentina. Quando as amarras foram soltas e as luzes acesas, ela estava ofegante, exausta e completamente entregue. Dante ajoelhou-se diante dela, segurando seu rosto entre as mãos. Você é minha. Valentina, com a respiração entrecortada, apenas sussurrou. Sou sua. E naquele momento, ela soube que já não havia caminho de volta. O sol surgia tímido no horizonte, mas sua luz mal penetrava o ambiente abafado e silencioso do apartamento de Valentina. As cortinas estavam cerradas, isolando o mundo lá fora. O silêncio pesado era quebrado apenas pelo som lento e ritmado de sua respiração. Ela estava deitada, ainda vestindo a camisola fina que parecia grudar em sua pele, como uma lembrança da noite passada. Sua mente estava confusa, misturada entre culpa e desejo. Cada pensamento levava-a de volta às mãos de Dante, ao toque quente e firme dele. As palavras ecoavam em sua mente como um sussurro inescapável. Você é minha. Ela fechou os olhos com força, como se pudesse apagar aquele eco. Mas não podia. Tentou se convencer de que aquilo não passava de um jogo perigoso. Que poderia simplesmente parar. Mas a verdade era outra.
Valentina já estava tão enredada que não sabia mais onde terminava seu desejo e começava a obsessão. O celular vibrou sobre a mesa de cabeceira. Ela o encarou por longos segundos antes de pegar. Dante, hoje. 22 horas, não me faça esperar. Sem endereço. Sem explicações. Mas ela sabia exatamente onde deveria estar. Valentina suspirou, levantando-se lentamente. O chão frio fez seu corpo arrepiar, mas não tanto quanto as lembranças da noite anterior. Ela abriu o guarda-roupa, passando os dedos pelas roupas. Nenhuma parecia adequada. Nenhuma parecia suficiente. Mas algo em seu interior a guiava. Escolheu um vestido de cetim vinho, justo, com alças finas. O tecido delineava suas curvas com perfeição. Saltos pretos e batom vermelho. O reflexo no espelho mostrava uma mulher confiante, mas os olhos entregavam o turbilhão que sentia. E então, ela saiu. O encontro do prazer com o perigo. O Velvet estava mais silencioso naquela noite. O ambiente parecia mais sombrio, mais carregado. Não havia música alta ou risadas abafadas. Apenas o som de passos no chão de mármore. Valentina cruzou o corredor escuro como se já conhecesse cada centímetro daquele lugar. Ao longe, viu Dante. Ele estava encostado em uma coluna, com um copo de uísque na mão. Vestia um terno preto impecável, mas sem gravata, com os botões superiores da camisa desabotoada, revelando parte do peito. Os olhos dele atravessaram como lâminas. Achei que fosse desistir. Valentina manteve o olhar firme. Eu não desisto fácil. Dante sorriu de canto. É por isso que você está aqui. Ele largou o copo sobre uma mesa próxima e estendeu a mão. Venha. Ela hesitou por um segundo, mas depois cedeu. Ele a conduziu por uma porta lateral, por onde nunca havia passado antes. O corredor era longo e iluminado por velas, lançando sombras que dançavam nas paredes de pedra. Pararam diante de uma porta de ferro, alta e pesada. Dante a empurrou com força. O que Valentina viu a fez prender a respiração. Era um salão amplo, com cortinas negras pendendo do teto, escondendo partes do ambiente. No centro, uma enorme cama de dossel com lençóis de cetim escuro. Espelhos ocupavam as paredes, refletindo cada canto da sala. E, ao fundo, uma mesa longa com diversos objetos organizados com precisão. Algemas de couro, vendas, velas, e outros acessórios que Valentina não conseguiu identificar de imediato. Ela sentiu o corpo inteiro arrepiar. Dante parou atrás dela, inclinando-se para sussurrar em seu ouvido. Esta noite, você vai aprender a diferença entre querer e precisar. O tom da voz dele era grave, carregado de promessa. Valentina sentiu o coração disparar. E se eu disser que não estou pronta? Sua voz saiu mais fraca do que esperava. Dante deslizou a mão pelo braço dela, devagar, subindo até segurar seu pescoço com leveza. Você já está pronta. Só não sabe ainda. Ela fechou os olhos por um instante. Sabia que podia sair. Que bastava um passo para recuar. Mas não deu esse passo. A entrega completa. Dante conduziu Valentina até a cama. Ela sentou-se na beirada, os olhos fixos nos objetos sobre a mesa. Ele pegou uma venda de seda preta e a segurou diante dela. Confia em mim. Valentina hesitou. Sim. Dante colocou a venda suavemente sobre seus olhos, ajustando-a com cuidado. O mundo desapareceu. Ela sentiu o colchão afundar levemente quando ele se sentou ao seu lado. O toque dele era suave, mas carregado de intenção. Primeiro, os dedos deslizando pela pele exposta do ombro, depois pela curva do pescoço. Então, sentiu algo frio roçar sua pele. Uma corrente. Seus pulsos foram guiados para trás, presos de maneira firme, mas não dolorosa. Você está segura. Sussurrou ele. Valentina se deixou levar. Cada toque, cada palavra, cada respiração de Dante parecia apagar o mundo ao redor. Ela perdeu a noção do tempo. Não sabia quanto tempo passou ali,
presa naquele jogo entre dor e prazer, entrega e domínio. Mas, a cada segundo, sabia que estava mais profunda naquele abismo. O peso da escolha. Quando Dante finalmente soltou seus pulsos e retirou a venda, Valentina piscou várias vezes, tentando ajustar a visão. Dante estava ajoelhado diante dela, segurando seu rosto com delicadeza. Agora, você entende. Ela estava sem forças para falar. Apenas assentiu levemente. Dante se levantou e estendeu a mão. Venha. Valentina se levantou, ainda cambaleante. Dante a guiou até uma parede coberta por uma cortina vermelha. Com um puxão, revelou um espelho gigantesco. Valentina viu seu reflexo. Mas não se reconheceu. O olhar dela era diferente. Mais escuro. Mais profundo. Dante se posicionou atrás dela, segurando-a pela cintura. Esta é a mulher que você se tornou. Valentina encarou seu reflexo. E, pela primeira vez, não sentiu medo. Sentiu poder. Ela estava perdida. E não queria ser encontrada. O Velvet estava silencioso. Não havia música, risos ou o tilintar de taças naquela noite. Apenas o som abafado dos passos de Valentina ecoando pelo corredor escuro. A cada passo, sentia o peso das decisões que a haviam trazido até ali. Não era mais a mesma mulher que cruzara aquelas portas pela primeira vez. Agora, ela pertencia àquele lugar. Pertencia a ele. O vestido de cetim preto moldava seu corpo com perfeição, mas não era a roupa que a fazia sentir-se exposta. Era o olhar de Dante, que a despia da alma, que a dominava sem ao menos tocá-la. Diante da porta dourada, Valentina hesitou. Uma fração de segundo. Sabia que o que estava atrás daquela porta mudaria tudo. Não havia mais linhas para cruzar. Só havia a queda. E ela já havia saltado. Respirou fundo e empurrou a porta. Dante estava de pé, de costas para ela, observando a cidade pelas grandes janelas. Vestia uma camisa escura, as mangas dobradas, e calças de alfaiataria. A figura dele, imponente, parecia fazer parte da própria escuridão do ambiente. Sem se virar, ele falou. Fechou a porta? Valentina empurrou lentamente até ouvir o clique suave. Fechei. Ele virou-se, os olhos cinzentos cravados nela, intensos como sempre. Então, é o fim. Ela franziu o senho. Fim. Dante caminhou lentamente até ela. Ou o começo. Depende de você. Valentina sentiu o coração acelerar. Do que está falando? Ele a observou por longos segundos. Tudo o que fizemos, tudo o que você sentiu, não foi por acaso. Eu te levei até o limite. E você ficou. Ela manteve o olhar firme, mas sentiu o corpo estremecer. Então, o que quer de mim agora? Dante se aproximou, inclinando-se até que seus lábios quase tocassem o ouvido dela. Tudo. O sussurro queimou sua pele. Ele se afastou, pegando algo em cima da mesa. Era uma chave. Dante estendeu a mão, entregando-a a Valentina. Essa chave abre uma porta no subsolo do Velvet. Uma sala onde ninguém entra. Ninguém, exceto você. Valentina segurou a chave, sentindo o peso metálico frio contra a pele. E o que há lá? Dante sorriu de canto. Sua escolha. Seu destino. Ela o encarou, procurando alguma resposta em seu olhar. Mas tudo o que encontrou foi mistério. Sem dizer mais nada, Valentina se virou e saiu. O caminho sem volta. Os corredores do Velvet pareciam mais longos, mais silenciosos. O som de seus saltos ecoava no vazio. A chave estava quente em sua mão, como se carregasse algo vivo. Valentina chegou diante de uma porta de ferro escuro, escondida em um canto que parecia não levar a lugar algum. Ela inseriu a chave e girou lentamente. A porta se abriu com um rangido baixo. Dentro, a sala estava mergulhada em sombras. Mas, à medida que seus olhos se ajustavam, viu uma única cadeira no centro.
Sobre ela, uma caixa preta com detalhes dourados. Ela se aproximou com passos lentos, o coração martelando no peito. Com dedos trêmulos, abriu a caixa. Dentro, havia um contrato. A partir deste momento, você pertence exclusivamente a Dante Morial. Sem limites. Sem volta. E abaixo, uma caneta de tinta preta. Valentina sentiu o ar faltar. Era isso. A escolha final. Ela podia virar as costas e sair. Deixar tudo para trás. Mas sabia que isso era mentira. Dante a possuía de todas as formas possíveis. E, no fundo, ela queria ser dele. Com mãos firmes, pegou a caneta. Assinou. O peso saiu de seus ombros. E, ao mesmo tempo, se multiplicou. O reencontro. Valentina voltou ao salão. Dante a esperava, parado, com as mãos nos bolsos. Ela estendeu o contrato assinado. Ele pegou o papel, leu rapidamente e sorriu. Agora, você entende. Ela assentiu. Sou sua. Dante se aproximou, o olhar mais suave, mas ainda dominador. Ele a puxou pela cintura, colando seus corpos. E eu sou seu. Ele a beijou. Um beijo lento, profundo, sem pressa. Não era um beijo de conquista. Era um beijo de posse. Quando se afastou, sussurrou contra os lábios dela. Bem-vinda ao fim. E ao começo. Valentina fechou os olhos, sentindo-se completa. Porque ali, naquele momento, ela não pertencia mais ao mundo lá fora. Ela pertencia a Dante. E ao abismo que era o Velvet. Fim.